E aí, pessoal, tudo bem? Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Carlos. Eu sou o Roberto e hoje a gente vai fazer uma conversa mais descontraída. A gente não tem muito tema hoje, a gente tem só conversas aleatórias. Sim, conversa que a gente tava falando antes, inclusive falando duas vezes, porque a gente teve um momento de conversa e teve um momento de gravação que deu errado, mas Sim. tudo bem. Assim, a gente tem conversado sobre muitas coisas. A gente tem conversado sobre política, a gente tem conversado sobre coisas da vida que todo mundo passa. Mas o melhor de tudo é que a gente sempre tá junto, conversando, batendo papo, brigando e se amando ao mesmo tempo, né, Carlos? Você falou de brigando, só lembrei que da última vez que eu cheguei atrasado, mas ok. Eu briguei. Gente, eu erro muito em tempo. Eu falho muito com isso. Eu não tenho uma noção de tempo e espaço boa. Carlos é E, maravilhoso pra atrasar. e daí É igual a nos Mariane nossos- que eu vai não estar essa atraso mulher. tanto. Eu não atraso tanto. Mas nos nossos rolês eu sempre atraso. Eu não sei o que acontece. Mas ok. Como pode? Voltando ao foco. Você não gosta de mim, tô brincando. Eu acho que isso é problema da intimidade. Você cria uma liberdade na sua cabeça de não tem peso de atraso. Cara, Mas isso tá errado. é muito isso. Eu sou muito contra isso, porque assim, eu não acho que a gente tenha que deixar as pessoas esperando, porque eu acho isso muito chato. Por isso que eu não gosto de atrasar. Mas acontece. Acontece sempre com a gente. E você está sentindo uma coisa muito louca esses tempos agora, né, mano? Mano, verdade. Tipo, pra quem não acompanha a minha vida, né? Tipo, por muito tempo, desde que eu entrei na igreja assim, meu lugar era escondido, sentado no banco. Daí, quando eu assumi algo no ministério, algo assim efetivo mesmo, além de só fazer parte, ser parte da equipe e orar pela galera quando tivesse um apelo e tudo mais, foi quando eu entrei oficialmente na intercessão. E daí aquilo era meu lugar. Chamar uma equipe de três pessoas, entrar numa salinha, ficar o culto inteiro orando, tendo um momento incrível com Deus. E ninguém sabia o que eu estava fazendo, ninguém sabia quem eu era. E pra mim aquilo estava ótimo. Tanto que daí, tipo, esse ano foi o momento que eu fui muito confrontado nisso, né? E eu tava comentando que eu tava falando com uma amiga que hoje ela tá lá na Farm, no DTS, né? Geralmente falam em inglês, mas se eu DTS. gastar meu inglês aqui vai ficar feio, então vamos continuar. E a gente comentou muito de orações perigosas, dela falando que tudo que ela orou, de repente, quando ela estava lá no treinamento missionário, Deus começou a lembrar ela e ela falou: Ok, né? Eu vou falar o quê? Eu orei e Deus respondeu: Não posso fugir mais. Já leva tapão na cara, Aham. né? E eu comecei, e tipo, nessa conversa, eu comecei a pensar nas minhas orações perigosas. Né? Em quantas vezes, assim, antes de eu achar que eu poderia entrar em louvor e tal, ter pessoas que tinha dois lados, né? Eu comento que tinha um lado que me fez querer me esconder mais, que tinham pessoas que na zoeira, algumas eu acho que foram sinceras, mas tinha outras que eu tinha certeza que era brincando, que olhava pra minha cara e falava tipo, para de cantar, tá estragando a música. E, tipo, isso foi algo que eu demorei pra tratar, né? Sim. De, tipo, aceitar e falar, não, tô aprendendo a cantar, tô aprendendo a ser alinhar, a ser mais afinado e ok. Aham. E foi depois, assim, só que eu sempre orava, Deus, muita gente fala de louvor pra mim. Sinceramente, eu não quero entrar. Eu aprendi a tocar violão porque eu queria ir pro meu secreto. Eu acho que aí tá a chave. Uhum. Mas eu não quero estar em evidência. Eu não quero estar assim com pessoas olhando pra mim, cantando e tudo mais. Não, eu quero o meu momento com o Senhor. Eu quero desaparecer simplesmente e que ninguém saiba quem eu sou. E daí esse ano, né? Deus olhou pra mim no início do ano. Ele tinha dado umas palavras sobre louvor ano passado, através de pessoas que falavam: Meu, para de falar que a hora não é chegada, que você está limitando o agir de Deus. E daí eu já fiquei assim, e daí literalmente meia-noite, dia 1º de janeiro, assim, do nada eu falo, eu vou lá ver os fogos, e olho assim, chego lá fora,
olho pro céu e na hora, assim, eu tenho uma impressão, né? Tipo, eu tenho um pensamento que eu sei que não é meu, algo no meu espírito, né? Pra explicar, porque caso alguém aqui não saiba essa ideia de ouvir a voz de Deus, né? E porque às vezes a gente tem muito temor de falar sobre isso, porque nunca se sabe quando é a nossa mente ou se a gente realmente ouviu. Mas naquele momento eu tenho certeza que foi de Deus. Mas primeiro eu tive o pensamento: que pira é essa? Porque assim, Deus falou assim pra mim: muita coisa vai mudar esse ano. Só isso. E daí o primeiro eu falei: não, tô louco, não é nada. Mas daí de repente eu tava sentindo aquela presença. Eu falei: não, tem. Amém. Deus, eu não sei o que o Senhor vai fazer esse ano, eu não sei o que o Senhor quer fazer, mas gente, tipo, eu quero fazer parte daquilo que o Senhor deseja fazer. E isso ficou muito forte em mim, né? Tipo, e foi uma oração perigosa. De repente chegou uma hora que eu tava numa crise, porque a minha oração era: se um dia para eu entrar em algo de evidência, alguém vai me colocar. Essa era a minha oração. E de repente eu entrei numa crise que logo no início do ano, assim, o meu líder de ministério, que também era o ministro de louvor, ele pegou e falou: gente, fiz essa reunião pra falar que eu tô saindo do Sexta na Church. Daí assumiu o Leone, que tava com a gente umas semanas atrás. E tipo, a hora que ele falou, eu já falei: meu, vai mudar muita coisa. Teve gente que saiu, daí com a liderança do Leone mudou algumas coisas, porque cada líder tem sua maneira de agir, né? Tipo, eles estão em cima de um fundamento que foi criado com outra pessoa, mas ele tem algo novo para trazer. É sempre assim, uma mudança de liderança, né? E daí quando eu já falei: mano, ok, Deus me confrontou a eu ir atrás. E de repente eu olhei e falei: meu, isso é uma oração perigosa que eu fiz? E realmente foi. E a gente estava comentando de algumas coisas do podcast, né? Acho melhor você começar a falar Assim, esse lado e depois a gente vai fluindo. assim, acho que, desculpa, bati no microfone, mas alguns tempos atrás, tipo, antes do podcast parar, entrar de férias, primeiro é uma coisa, a gente não aguentava mais gravar, porque tava uma coisa cansativa pra gente. Não era uma coisa legal, era uma coisa assim que trazia um desgaste muito grande, a gente só tava querendo pensar e a gente não. A gente foi entrevistar algumas pessoas e a gente acabou não sabendo entrevistar, ou não sei. Na verdade, a ideia não é para ser uma entrevista, é para É. ser uma conversa. Daí algumas pessoas ficaram meio, sabe, assim, meio enferrujadas na hora da gente conversar com a pessoa. Eu fiquei meio pá, sabe? Daí a gente, beleza. Parou e depois voltou agora em agosto. Primeira semana de agosto a gente voltou com tudo. O segundo episódio também chegou arregaçando, vindo com vontade. Terceiro episódio também. Deus tem que prosperar. E cara, e a gente falou sobre tempo. E numa segunda-feira. É que assim, a gente é amigo, eu e o Carlos. E além de ser amigo, a gente é dois caras assim que é irmão, sabe? E tipo, o que ele sente, eu sinto também. Então assim, tipo assim, ele tá na bad. Daí eu também sinto. É uma jesucidência muito louca. É Um estranho, exemplo é foi estranho demais. o dia que eu tava mal do calor. Lembra que eu fiquei 3 dias mal, assim, deitado, nem fui pra minha igreja nos compromissos que eu tinha, 2 semanas atrás, no caso. E daí, tipo, eu não gosto. Uma coisa que eu comentei no outro áudio que a gente gravou e não deu certo é que eu não gosto de tipo chegar nas pessoas muitas vezes e falar, porque às vezes quando eu tô mal, tudo que eu quero fazer é ficar quieto, né? Tipo, quando eu preciso desabafar, eu tenho as pessoas e eu desabafo com 3 pessoas de uma vez no mínimo, assim. Sim. Porque parece que é algo que tá tão forte que eu preciso soltar. Eu solto pra todo mundo que eu sei que pode me ajudar de alguma maneira. Mas a maioria das vezes não, eu fico quieto.
Mas tem dia que do nada chega esse aqui e fala: Mano, tô num desânimo, eu tô tão mal. Eu falo: Velho, eu tô doente, tipo, eu tô mal, tô bolado, aconteceu isso. Daí ficam os dois meio que chorando a vida, Murmurando. sabe? Não murmurando, mas chorando as pitangas mesmo. Só, nossa, tá isso. Mas Deus é bom, né? Tipo, conversa de crente. Crente é desse jeito. Começa a meio que reclamar, fala tudo que tá ruim, mas Deus é bom ainda, né? Então tá tudo bem, vai ficar tudo bem, vai passar. Daí, beleza. A gente tava. Eu tava num dia mal, e daí o Senhor trouxe uma revelação pra mim. Se você não é cristão, se você não acredita na mesma fé que a gente, você está no lugar certo. Porque eu quero que você conheça um pouquinho mais da gente e um pouquinho mais de quem a gente fala. Por causa que ele é nosso amigo. Então, venha conhecer um pouquinho mais com a gente. Nosso amigo. Então, voltando ao assunto, a gente estava conversando pelo WhatsApp e eu estava descendo uma rua e o Senhor trouxe uma revelação para mim. Eu não vou falar o que, porque senão eu vou entregar tudo que vai acontecer com o podcast daqui para frente. Daí eu não comentei com o Carlos, fiquei com receio, fiquei com medo de falar, mas no outro dia eu já falei, sacou? Por causa que o Senhor incomodou pra caramba no meu coração. Eu falei, não, tem que comentar. Comentei com ele, falei, vamos orar. Amém, glória a Deus, aleluia, irmãos. Tá, daí passou os dias e a gente tinha marcado pra ir no sábado num evento bem massa que teve em Londrina. Do Heaven's Real. Sim, uns amigos nossos que em breve eles estarão aqui com a gente. Uhul. Daí, tá, beleza. Voltando ao assunto novamente. Chegou o dia da gente ir pra lá. Daí eu tava de boas. A gente foi, pegou um Uber, caríssimo, né? Daí a gente foi lá, ficou de boas. Conversou, deu risada, entrou lá na hora do louvor. Teve um louvor ministrado. E um amigo meu, que eu não lembrava que ele era meu amigo, e eu acho que ele está assistindo esse podcast. Olá, Matheus, tudo bem com você? Ele começou a rodear, sacou? E terminei. Não, do nada, eu tô assim de boa. Não é que ele tava rodeando, mas a gente teve uma impressão disso. Primeiro, a gente tava todo mundo de boa, início ainda do rolê. O cara vira assim, do nada, aparece do meu lado. Cara, e o Roberto tá brincando com álcool ali, eu tenho certeza que saiu, mas é pandemia, né? Tem que se cuidar. Tipo, o cara chegou do nada em mim e entregou algo. No início eu falei, mano, que viagem. Ele falou que me viu num barco pirata e não sei o que. Uma coisa bem louca. E daí de repente ele falou, mas eu senti que era muito assim de você se posicionando pra viver passos de fé, viver em ousadia e tudo mais. E isso é algo que eu tenho recebido em muita coisa, né? Mas daqui a pouco eu comento melhor. Mas tipo, ele chegou em mim e falou isso. Daí de repente, de acordo com a Mari, ele deu uma rodeada depois disso. E daí chegou uma hora que ele ministrou lá na frente e desceu e foi entregar. E depois que ele desceu e tudo mais, ele chegou na Mari e foi entregar uma palavra para ela. Ao ponto que a menina foi pro chão. E ela vai estar ouvindo isso e editando, vai ficar brava, porque a gente falou que ela caiu no chão, com a cara no chão. Na hora eu fiquei olhando assim pra cara dela, fiquei olhando assim, meio que por dentro tava dando risada, meio que, é isso mesmo, Jesus. Mas assim, ao mesmo tempo eu tava meio que. Eu só tirei o pé debaixo da cabeça dela só. Sabe uma coisa que eu lembrei? Uma história bem nada a ver. Perdão aí pra quem tá na linearidade. Mas de uns amigos nossos. Que você vai lembrar de quem é. Que é um casal de amigos que quando eles se conheceram, eles estavam assim. Ele foi, acho que visitar o irmão dela. Assim, foi um rolê que eles tiveram. E de repente, ela foi batizada assim pelo Espírito de uma maneira tão forte que ela foi no chão, assim, chorando, não sei se estava rindo, eu sei que tava assim, uma chapação total, se tremendo toda, e daí chegou a mãe dela orando,
acalma, Espírito Santo, acalma. Daí o Gelsinho do outro lado, mais Espírito Santo, mais. E tipo, Gente do loucura céu. total. Ah, você falou no nome aí. Eu falei, mas não é nada explanador, é muito bom a história deles. Mas, Explanador, que palavra é essa? Nem existe mais. Eu acho que não existe, pelo menos. gente, isso aqui é uma conversa normal, tá? Então, vamos lá. Daí, beleza. Daí passou na Mari, depois de muito tempo, passou em mim. E ele falou algumas coisas pontuais que foi revelado mesmo, sabe? E tipo, o senhor confirmou 3 vezes. Então, meio que é mais que óbvio que é isso, né? Amém. Daí a gente conversou, daí depois eu cheguei pro Carlos, falei, Carlos, é isso, mano. Vamos fazer esse negócio, entendeu? Daí uma pergunta que ficou muito forte no meu coração, ó, assim, somos livres? Em Jesus nós somos. Cara, a gente pode fazer muita coisa, Uhum. se a gente quiser. Yes. Meu, e o pior é que, tipo, uma coisa que eu sempre falo, eu sempre falava, na verdade, eu tenho até uma amiga que eu conversei com ela, e, tipo, eu sempre falava, não, no podcast, eu tô aqui pé no chão, e tem o Roberto que é mais louco. Assim, a gente nunca pensou em ganhar uma proporção grande, ser famoso, porque isso não é nem o nosso desejo. Verdade. Mas desde o início na minha cabeça era, vou compartilhar aqui, vamos ter uma conversa legal, vamos mandar e alguém vai ser abençoado de alguma maneira. Eu posso comentar uma coisa? É que assim, eu já fiz muita coisa. A Mari fala, você é egocêntrico. Não, é que assim, eu já fiz muita coisa que eu poderia muito bem ter visibilidade, sabe? Mas eu nunca quis e nunca tive a vontade de estar visível, sabe? E eu posso dizer assim, cara, fui liderança do Casa Nova, fiz um monte de coisa, né? Fui conhecido por muitos jovens. Agora esses tempos agora, esse mês retrasado agora, fui líder do Extreme, uma das lideranças do Extreme. Estive fazendo várias coisas, gravei uma música, fiz um monte de coisa. A gente tem podcast, tem um monte de coisa. Cara, isso não sobe na nossa cabeça porque a gente é direcionado por Jesus Cristo, entende? Uhum. E é até uma conversa que eu ando tendo, que é sobre ter uma visão clara do trono de Deus, né? Até, tipo, na Bíblia a gente tem Isaías, que quando ele antes fala, ai dos pecadores que fazem isso, que faz aquilo, ai dos adúlteros, ai dos corruptos e não sei o que. De repente, no outro capítulo, ele tem uma visão de Deus e ele se depara e fala, ai de mim, que estou no meio de um povo de lábios impuros e eu tenho meus lábios impuros. Ou seja, ai de mim que sou um pecador, que falho muito e, tipo, ele tem essa visão. E daí, tipo, eu acho que é isso, porque quando a gente tá numa plataforma, a gente tem que entender que a gente deve aprender a descer dela, né, pra estar no meio das pessoas. E eu acho que é aí que é o legal do podcast, porque é uma conversa, né? Seria mais legal se a gente tivesse condição de ter em vídeo, mas não temos, então é isso aqui que a gente tem. O Carlos ainda tem medo de fazer em vídeo e eu sempre falo pra ele, cara, o senhor tem planos maiores pra nossa vida. Eu acho que não é nem o que vai ter, porque, meu, dinheiro, não tem. Não, a gente Deus não pode tem dar, investimento. mas. Em breve a gente vai colocar um Pix aqui pra vocês, brincando. Brincadeira. Nem precisamos. Mas, ó, tipo, ele sempre pensava grande. Tipo, do nada ele começou, mano, já pensou se isso, a gente conseguir levar além e não sei o que. E eu ficava, ok, vai sonhando aí. Tipo, de repente eu percebi que é a mesma coisa que muita gente até da faculdade me tratou assim, tipo, eu precisando tirar 4.3 num trabalho que valia 5 e falar, meu, eu só preciso disso, vou passar e não sei o que. E me chamarem de criança esperançosa era a mesma coisa que eu fazia com o Roberto. Mas de repente esse ano tipo, a gente citou a palavra que a gente recebeu e muita gente chegou em mim para falar realmente sobre dar passos de fé, acreditar naquilo que é mais impossível, sabe? Tipo, em coisas grandes. E
hoje é tudo aquilo que a gente falou, né? Da parte da oração, chegar em algo que a gente orou e às vezes a gente faz isso nem acreditando muito. Por isso que eu citei o termo orações perigosas. A gente pede um negócio assim, tipo, que a gente nem acredita muito que vai acontecer. Quando acontece, a gente vê que pra gente era melhor ficar quieto, mas a gente fez a oração certa, sabe? Sim. E isso tem muito a ver realmente com tudo que a gente tem vivido, não tanto no podcast, mas a gente crê muito que Deus está trazendo uma direção nova pra gente. Sim. E só que é aquela certeza, tudo é possível para aquele que crê, né? E é aí que entra muito a parte que o Roberto acabou de perguntar, né? Tipo, somos livres? Meu, eu conversei com uma amiga esses dias de tipo algumas crenças que ela tinha na cabeça dela, de tipo, como que eu posso dizer, de realmente na identidade, sabe, de ter uma autoimagem tão ruim que achava que as pessoas não iam aceitar ela como ela é. E tipo, tendo uma conversa sobre isso, eu cheguei à conclusão de uma das maiores indignações que eu tenho no meu coração, que eu creio que isso tem muito a ver com o meu chamado, é de que um dia eu estava no cursinho e o professor perguntou assim: quem prefere, liberdade ou segurança? Isso é um negócio assim pesado de pensar. E metade, não, 90% da turma levantou a mão na parte de segurança. Ou seja, todo mundo preferia viver trancado do que ser livre, sabe? Liberdade é uma palavra que sempre me pegou, e isso eu tô falando de uma época que eu ainda nem era cristão. Nossa, filosofei sobre isso com um amigo meu. Uhum. Então, era uma aula de sociologia, então desde aquela época eu filosofo muito sobre isso. E tipo, daí a conclusão que eu cheguei era que, meu, por que eu me indignei tanto? E assim, era uma sala que devia ter 300 pessoas, pra mais. E eu contei, eu não sei se foi 8 ou 5 que levantaram a mão naquele dia. E daí, tipo, eu tive muito essa revolta no meu coração, que eu fiquei até mal e tal. Daí eu fui desabafar com uma amiga e ela falou: não, mas segurança é mais importante, não sei o que. Daí depois que eu me converti, eu olhei, meu, Jesus se entregou naquela cruz para nos dar liberdade. E às vezes a liberdade é muito além de tudo que a gente acha que é liberdade. A gente às vezes acha que liberdade é fazer o que a gente quer, sair na rua de qualquer forma à noite, assim, tipo, tô aqui de boa com o celularzão na mão, vou sair na rua, eu quero ter essa liberdade porque eu não vou ser roubado. E isso pode ter a ver, não é isso. Mas a liberdade tem muito mais a ver de viver uma vida realmente fora de julgos, sabe? É uma coisa que eu tenho visto muito. E é realmente acreditar naquilo que Deus tem pra gente, né? A liberdade de um peixe não é voar, do mesmo jeito que a liberdade de um passarinho não vai ser nadar, a liberdade de passarinho é voar. E é realmente isso, Deus tem grandes coisas para cada pessoa que você conhece, cada pessoa que vai estar ouvindo isso, que não vai ouvir isso, ele tem um propósito grande. E é isso que nos traz liberdade, um senso de propósito, saber que a gente não está vivendo uma vida vazia, embaixo de julgos tão pesados, de pensar nos outros, pensar no que vão pensar, mas sim a gente ser realmente livre para viver aquilo que Deus deu pra gente, sabe? Sim. E se você não não tem a mesma fé que a gente, nas mesmas coisas que a gente, está ouvindo o nosso podcast, seja muito bem-vindo. A gente está conversando. Se você quiser, pode conversar com a gente também. Siga a gente nas nossas redes sociais. Robertinho Silva, Carlos Brunelli. Ponto Brunelli. Com 2 L's. Pode, underline, entre amigos. Também siga a gente no YouTube. Também lá no Spotify, dá um follow na gente. Em todas as outras redes sociais também curte, compartilha a gente, tá bom? E aos crentes que estão aqui também, sejam muito bem-vindos também. Assistam todos, ouvem todos, pelo amor de Deus.
Todo mundo ouve tudo pelo nome de Jesus Cristo, que está nos céus. Gente, seja feliz. Yes. Seja feliz. Vocês são livres. Até. Valeu, gente. É nóis. E é isso. É que essa conversa aleatória que eu tenho certeza que teve assunto que a gente não fechou e do nada jogamos outros assuntos, mas a gente é aleatório, então tá tudo bem. Que realmente possa, tipo, talvez trazer uma reflexão. Vai ter um desses por mês, hein? Isso aí, a gente planejou fazer um por mês. A gente quer trazer mais as meninas que ajudam a gente também. Tem a Mari que edita e a Milena que ajuda a gente no Instagram. Trazer elas pra terem mais conversas aqui com a gente também. Se você não conhece nosso Instagram do podcast, tá perdendo tempo. Tem muita coisa massa lá. Isso aí. E o foco é esse, né? Tipo, essa é uma conversa. Mesmo que a gente faz só meia hora, 20 minutos, às vezes 40. Teve algumas que deu 1 hora, mas a gente evita um pouco porque a vida é corrida. É por causa que assim, o Carlos, ele fala demais. Eu falo muito, gente. E eu também falo muito. E a gente tá enrolando aqui já, entendeu? Não, sim. Eu tenho certeza que a Mari acho que vai cortar esse negócio. Ô, louco, mas calma aí. Então, que essa conversa tenha pelo menos servido pra você gastar seu tempo de uma maneira leve e boa. Então, é isso. Tamo junto. Deus abençoe vocês e é nóis.